Vamos lá, boa tarde, gente. Eu sou o Roberto, né? Primeiramente, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Oi, gente, tudo bom com vocês? Mari, me confirma se apareceu certinho aí. Sim, tudo certinho. Então, vamos lá. Começando então nosso workshop de visagem, gente. A gente botou aqui mapeamento de processo, porque a gente vai falar bastante sobre o Visage Modeler, que ele é utilizado principalmente para fazer o mapeamento de processos. Então, mas queria começar antes a gente se apresentando, né, para vocês. Então, oi, gente, como vocês estão? Primeiramente, eu queria muito agradecer essa oportunidade, obrigada a todos que vieram. Para iniciar, eu sou a Mariana, mas também podem me chamar de Mari, sintam-se à vontade. Eu tenho 22 anos e atualmente sou gerente de projetos na ADM. Massa. Eu sou o Roberto, né, tenho 19 anos e atualmente eu sou consultor de projetos aqui na ADM. Então, vamos começar. Como eu falei, o Visage vai ser utilizado muito para vocês mapearem processos, mas a palavra processo em si, né, pode ter vários significados, várias definições. Nesse nosso contexto de Visage, de mapeamento, um processo é nada mais do que uma sequência de atividades e tarefas que vão seguir uma linha lógica com o objetivo de chegar ao resultado final esperado. Aí aqui eu coloquei para vocês entenderem melhor o exemplo de uma receita de brigadeiro, onde você vai definir os recursos necessários para fazer, nesse caso, ingredientes, então chocolate em pó, açúcar, manteiga, enfim, como que cada atividade deve ser feita, em que ordem e como isso vai levar ao resultado final, que no caso é o brigadeiro. Uhum, exatamente, só uma dentro, se vocês forem passar, parar para pensar, tudo que a gente faz praticamente segue um fluxo, ou seja, ele é um processo, que a gente fala, né, que temos um input para ter um output. Então, assim, desde coisas que você tem no estágio, do emprego, até coisas do dia a dia, segue um fluxo e geralmente é um processo, beleza? Essa aqui é a nossa agenda de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o Visage, como que vocês podem baixar, como é que vocês vão utilizar. Depois disso, a gente vai falar sobre a anotação BPMN. A gente vai passar por cada uma delas. Depois vamos dar dicas, boas práticas, como fazer um processo top, massa demais. E, por fim, vamos à prática, né? Não adianta só a gente ficar falando, é bom também a gente mostrar para vocês como que vocês podem utilizar o Visage. Tá, mas o que é o Visage? Gente, o Visage ele é um software gratuito que você pode utilizar para poder modelar os seus processos, tá bom? O Visage em si, ele tem várias vertentes, mas o que a gente usa para poder modelar os processos é o Modeler, tá bom? Ele permite a padronização dos processos, porque lá tem toda a notação BPMN. Além do mais, até uma ressalva, o Visage, ele só dá para ser baixado em Windows. Já, por exemplo, quem tem Mac tem que utilizar esse outro aplicativo aqui do lado. Se eu não me engano, ele salva automaticamente, né? Ele é em formato real, né, Roberto? Isso. Em formato real, já o do Visage você tem que ficar toda hora clicando para salvar. Mas é só para vocês terem essa noção, beleza? Pode passar. Tá, mas como é que eu posso baixar o Visage? É muito simples, e aí a gente vai passar um tutorialzinho, né, para quem não sabe, tá por dentro, já quiser ir testando aí enquanto a gente está explicando, tá bom? A primeira coisa é você só digitar lá no Google, visage.com.br, o primeiro link lá que aparecer, vocês já podem estar clicando. E aí ele vai pedir para você se inscrever. Então, você coloca todos os seus dados, e-mail, nome, sobrenome, e cria uma senha. Só lembrando que ele é totalmente gratuito, então pode ir sem medo, pode passar. E aí, quando você fizer o cadastro, vai aparecer essa tela de início, e você vai clicar aqui no primeiro, tá bom? Visage Modeler. E após isso, pode passar também, é esperar, enquanto você espera, você faz um lanchinho, porque ele é um software pesado, e aí ele demora cerca de 15 minutos para concluir. E aí a gente fala, né? Vai fazer alguma coisa enquanto isso acontece. Depois que você baixa, você pode escolher qual é o idioma. E ele lá tem o português. Beleza? Aí você vai aceitar os termos de uso. E, por fim, não seleciona a questão de assinatura Enterprise. Não tem necessidade de vocês estarem assinando, porque, como eu falei, ele é um software gratuito. E prontinho, ele já está pronto para uso, é só começar a utilizar. Continuando aqui na nossa agenda, agora vamos falar um pouco sobre a linguagem BPMN, que é a linguagem, né, a notação BPMN, que é a Business Process Model Annotation, se estabeleceu como padrão de mercado, principalmente porque ela provia uma notação gráfica padronizada para modelagem de processos de negócio
e ela também é de fácil entendimento. Então, ela foi criada justamente com esse propósito de padronizar e também ser versátil e de fácil acesso e entendimento para todos que vão utilizar. Ela é voltada para administrar o ciclo de vida dos processos, então vai desde a sua concepção, o monitoramento e o controle do mesmo. E aqui a gente vai falar um pouco sobre ela, né, os elementos fundamentais que a compõem. Então, começando pelos eventos. Aqui eu queria ressaltar antes de começar que a gente vai apresentar todos esses elementos mais detalhadamente também, como eles ficam no Visage em si, ao longo da apresentação, mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia inicial. Então, os eventos, que são representados por ciclos, que definem algum acontecimento no processo. As atividades são representadas por retângulos, que vão descrever o tipo de trabalho que deve ser feito de fato. Os decisões, os desvios ou gateways, são representados por losangos, que são utilizados na tomada de decisões ou no tratamento de divergências do fluxo sequencial. Os fluxos em si são representados por linhas com setas, que vão ser utilizadas para relacionar os outros elementos entre eles. E as raias, ou swim lanes, são os mecanismos para organizar atividades em categorias visuais separadas, com o objetivo de ilustrar diferentes capacidades funcionais ou responsabilidades. E aí isso quer dizer, essas diferentes capacidades funcionais e responsabilidades, é justamente vocês vão utilizar para separar em áreas. Por exemplo, a área de RH realiza parte de um processo e depois esse processo chega num ponto que a atividade vai ser feita pelo gestor. Então, as áreas são utilizadas justamente para separar isso. Aqui a gente tem um modelo de como fica o Visage para vocês, de um processo. Então, aqui nós temos o evento, essa bolinha verde, primeiramente. As atividades são justamente esses retângulos azuis aqui. Os fluxos são as setas, como eu falei. Aqui nós temos outro evento. Sempre que tiver essa bolinha vai ser considerado um evento. Aqui o nosso losango, que é o gateway. E aqui são as raias. Como eu falei, o gestor começa o processo, depois ele passa para a área de RH, então a gente usa essas raias para separar justamente. Exato. Só dando uma ressalva, muita gente confunde BPM com BPMN, tá? Só mostrando para vocês que o BPM, quando alguém estiver falando sobre isso, é a metodologia que está sendo utilizada. Agora, quando a gente fala BPMN, a gente está falando da notação, que é o que a gente está passando agora, por isso que tem esse tanto de ícone, tá bom? Pode passar, por favor. Vamos iniciar aqui, né, falando das piscinas e das raias. O primeiro delas são as piscinas. As piscinas, elas são utilizadas para mostrar onde o processo vai acontecer. Então, nela vai estar contida o processo. E outra questão muito importante é que para cada processo precisa de uma piscina, tá? Você não pode fazer mais de um processo numa mesma piscina. Por isso que a gente vai ter as subdivisões. Pode passar, por favor. Que são denominadas de raias. O que significa as raias, né? O que vai conter nela? As raias, elas são as unidades organizacionais ou os cargos que vão estar executando aquele processo. Então, por exemplo, vamos supor aqui que na raia 1, eu faço um pouco dessas tarefas e depois eu passo para o Roberto, que está na raia 2. Eu devo colocar o nome dele, então? Tipo, o meu e o nome dele aqui na raia? Não, isso é errado, tá, gente? Quando for para colocar aqui, nos primeiros nomes, onde está escrito Lane 1 e Lane 2, a gente vai colocar o cargo da pessoa, a unidade organizacional. E por quê? Porque isso serve para toda a organização ter uma visualização de como esse processo está ocorrendo, em qual área ele está ocorrendo. Beleza? Então, piscina é onde o processo vai estar contido e a raia vai ser essa subdivisão da piscina. Isso, aí continuando aqui os principais itens, a gente chega agora nos objetos de fluxo, que começando pelos eventos, como eu já falei, eles ficam localizados aqui no Visage, nessa aba esquerda, então são essas 3 bolinhas, as verdes são as de início, as amarelas são as de meio e as vermelhas são as de final. E os eventos também são que ocorrências, que, como eu falei, podem acontecer no início, meio ou fim do processo. Aqui nós temos alguns tipos de eventos. Não se assustem, porque é raro vocês utilizarem todos esses. Geralmente, o que vocês mais vão utilizar vão ser os padrões aqui, essa primeira coluna, os de tempo e os de mensagem. Então, aqui nós temos de novo, né, os tipos de evento de início principais, que é o de início, aqui ele não tem um gatilho definido, então ele é essa bola vazia. O por mensagem é quando o início do processo é disparado justamente por uma mensagem. Então, eu recebi uma mensagem do meu gestor falando que chegou uma conta, e assim vai começar o meu processo de pagamento dessa conta, por exemplo. Tem também o por temporizador, que é o início do processo, ele é realizado por um temporário específico. Então, como exemplo, a gente tem que sempre às 9 horas da manhã você tem que fazer tal processo, tem que fazer tal atividade do seu trabalho.
Exato. Agora, entrando aqui nos eventos intermediários, por que que eles são chamados de intermediários, né? Porque eles realmente entram no meio do processo. Então, por exemplo, o primeiro deles é o padrão. A gente geralmente utiliza ele, não tem nenhum gatilho definido, por isso que ele é só a bolinha sem nada. Já o de mensagem faz com que o processo aguarde ou receba alguma mensagem para continuar aquele fluxo. Por isso que a gente tem esses dois, o pintadinho e o que está em branco. O pintadinho é o que lança aquele evento e o que está em branco é o que recebe. O temporizador recebe alguma condição temporal, tem que aguardar por algo para continuar aquele fluxo, e aí ele é representado pelo time, né, que é esse relógiozinho aqui. E, por fim, o link, ele é bastante utilizado porque conecta duas seções de um processo. Então, muitas vezes, quando acontece de repetir alguma atividade, você não precisa colocar as mesmas tarefas, até para não tornar um processo massivo, sabe? Você utiliza os links para poder representar que aquela atividade, tipo, vai acontecer também. E aí, por isso que a gente utiliza o link. O link pintado é quando a gente vai lançar o evento, né? E o link que está em branco é quando a gente recebe ele. Isso. E aí, por fim, a gente tem os eventos de finalização dos processos, né? Então, o mais simples dele, que é esse aqui da bola vazia, que indica onde o processo vai se encerrar. E um processo que pode ser finalizado por mensagem também. Então, quando você chegar no momento final do seu processo, você envia uma mensagem e isso vai significar que o processo foi encerrado de fato. Exato. E agora a gente tem um exemplo aqui para poder estar explicando para vocês. Então, o processo se inicia com a chegada dos fornecedores com compra solicitada, ou seja, solicitação dos fornecedores. E a primeira coisa a se fazer, a primeira tarefa, é verificar o horário de atendimento. Após isso, dependendo do horário, ele segue caminhos diferentes. Por isso que a gente está utilizando esse gateway aqui com um xizinho, tá bom? Que são caminhos diferentes. Então, por exemplo, se acontece de 11 às 14, não aceita aquele recebimento, né? Então, você está recusando. E aí, você tem que aguardar uma nova entrega. E quando você aguarda uma nova entrega, aí entra o link que eu estava explicando. Volta lá para o início do processo, antes de verificar o horário. Então, por que a gente colocou esse link? Porque senão a gente teria que repetir toda a atividade, começar do verificar, depois colocar um gateway. Então, o link ele serve justamente para isso, para mostrar que vai começar daquele ponto, beleza? E agora, se a gente segue do outro horário, de 8h30 às 11, ou de 14 às 15h30, a gente pode receber a mercadoria, receber a nota fiscal, conferir a mercadoria e assim segue outro fluxo, beleza? Isso. Aí a gente continuando aqui, chega nas atividades, que como eu já falei, são esses retângulos azuis aqui. Na aba do visagem eles também ficam aqui no canto esquerdo, e são esses dois primeiros. As atividades nada mais são que as etapas que vão ser executadas no processo, né? Então vão ser as ações, as tarefas de fato. O que você tem que fazer no processo. Aí aqui, queria ressaltar com vocês que a atividade ela sempre tem que ser escrita no infinitivo, de forma simples, objetiva e curta. Então, no momento que você estiver escrevendo aqui a sua tarefa dentro do retângulo, se não estiver coubendo, é porque não está simples, objetivo e curto o suficiente. Então, isso é uma boa prática que a gente tem. Vocês não devem nunca aumentar o tamanho do retângulo. Se não estiver coubendo, você pode, e for absolutamente necessário você escrever alguma coisa que você achar que estiver faltando, você pode sempre colocar um comentário aqui junto do retângulo da atividade, que a gente vai mostrar também como vocês podem fazer isso mais adiante. Mas, como falei, vocês não devem aumentar o tamanho do retângulo e é importante deixar sempre as ações bem sucintas mesmo, para que não fique muito complicado nem muito demorado de se entender o processo. Uhum. Outra questão também bastante legal, e é uma boa prática para a gente poder utilizar e para tornar o processo mais visual, é colocar a primeira palavra, né, sendo o verbo infinitivo em caps lock, ou seja, em letra maiúscula. Assim, a pessoa já consegue olhar e já entender o que aquela tarefa quer dizer. Beleza? Isso. Aí, queria falar com vocês também, que vocês devem ter percebido que esse caixinha aqui, esse retângulo está diferente dos outros das atividades, tem essa cruz aqui no meio, porque essa caixinha aqui, ela representa um subprocesso. Então, se você estiver representando o seu fluxo ali de tarefas, mas você chega num ponto que a atividade em si é muito complexa para ser descrita dentro de uma caixinha só. Então, a gente coloca essa caixa aqui, da cruz, e dentro dela você pode exemplificar melhor, explicar melhor o seu processo aqui, ó. Então, aqui a gente tem ela fechada, a aprovação da documentação, e aqui como ela fica quando ela é aberta. Então, tem toda a explicação aqui
do processo em si, que é um pouco mais complexo, então talvez isso seja necessário. Exatamente. O subprocesso é um processo dentro de um processo. Então, quando você não quer especificar muito aquele processo, você usa. E aí é bom que você pode deixar ele com a cruzinha ou você pode clicar com o botão direito e estar expandindo para ele ficar daquela forma que o Roberto acabou de mostrar. Isso. Aí aqui a gente tem também, só para deixar mais claro para vocês, se as tarefas simples são com um retângulo vazio e os subprocessos são atividades complexas que vão estar aqui com a cruzinha dentro. Exato. E aqui existe uma variedade de tipos de tarefas, mas tem algumas tarefas que a gente utiliza mais, outras nem tanto, mas é bom a gente dar uma passada, né, para vocês entenderem o que significa cada um, porque quando vocês vão utilizar o Visage, vocês vão ver um leque assim, de tarefas. Então, a primeira é a de serviço, ou seja, quando vocês usam algum tipo de serviço, ele deu como exemplo aqui o Web Services, ou aplicações automatizadas. E a gente geralmente não utiliza ele, tipo, eu mesma assim, quase não uso. O terceiro é envio, ou seja, é quando a tarefa precisa necessariamente enviar uma mensagem para um participante externo. Lembra que eu tinha comentado com vocês que geralmente quando a gente mapeia com a perspectiva interna da organização, mas quando você precisa realmente enviar, completar aquela tarefa mandando alguma mensagem, sei lá, um e-mail para algo externo, algum tipo de stakeholder, aí você utiliza esse tipo de tarefa com a mensagenzinha. A de recebimento também é quando você está aguardando por uma mensagem para poder estar executando aquela tarefa. E aí, tem a humana, ela está em negrito, não é por acaso, é porque geralmente a gente utiliza muito ela, porque é uma tarefa executada por apoio de softwares. Então, vou até dar um exemplo bem simples. Eu quero me cadastrar em alguma palestra, eu preciso utilizar, sei lá, o sistema CIGAR, eu preciso me matricular em uma disciplina, eu preciso utilizar o sistema CIGAR. Então, é um exemplo, essa tarefa já para poder ser executada, a gente coloca ela com o bonequinho também. A gente tem também aqui a atividade manual, que seria uma tarefa executada sem a ajuda de qualquer mecanismo ou aplicação. Então, um exemplo poderia ser a instalação de um telefone, que vai um técnico lá e simplesmente instala o seu telefone, sem a ajuda de qualquer software, que nem a Mari falou, que acontece na humana. A gente tem também a Business Rule, que é uma tarefa que provê o mecanismo de entrada de uma regra de negócio para obter a saída de um cálculo do qual o processo depende. E, por último, a gente tem a de Script, que é a tarefa onde o modelador define um script em uma linguagem que pode ser interpretada, e quando a tarefa é alcançada, ela inicia a execução do script, e quando completar a execução, a tarefa do script, a tarefa também será completa. Mas, como a Mari falou, vai ser um pouco raro vocês usarem todos, estiverem aqui, mas é importante que vocês conheçam. Sim, e outra coisa, não se desespere. Ai, meu Deus, tenho que decorar todos esses tipos de tarefas, nada desse tipo. A gente pega com a prática. De acordo com o que você vai modelando o seu processo, você vai tendo noção de qual tipo de tarefa está utilizando. Então, relaxem, que daqui a pouco a gente vai mostrar como que a gente faz isso na prática. Agora nós vamos entrar aqui nos gators. Eles são representados por esse losango aqui amarelo que está aqui do lado, com a setinha indicando, tá bom? E ele é geralmente utilizado quando a gente tem que tomar alguma decisão, seguir caminhos diferentes, e aí ele subdivide esses caminhos, tá bom? Pode passar, por favor. A gente tem esses tipos de gators, mas como eu falei, dois deles são os que a gente mais utiliza, que é o exclusivo e o paralelo. Por que o exclusivo? Exemplo, eu tenho uma tarefa e para eu executar a próxima tarefa eu preciso seguir dois caminhos distintos, sabe? Dependendo da minha decisão, vão me levar para caminhos totalmente diferentes. Então, a gente utiliza o exclusivo, porque não tem como você seguir o mesmo caminho, sabe? Ele vai abrir esse leque de decisões para você. Então, a gente utiliza ele. Já o que tem o maisinho na frente é o paralelo, ou seja, quando acontece duas atividades simultâneas, sabe? Então, por exemplo, uma área está fazendo tal tarefa e a outra também está fazendo, uma não implica na outra, então ambas podem ser feitas paralelamente, e aí a gente coloca o que está simbolizado com o maisinho dentro, beleza? O gateway, inclusive, a gente quase não utiliza, mas ele é utilizado quando os caminhos podem ou não ocorrer ao mesmo tempo. Depende muito do tipo de processo também. Então, com isso a gente finaliza os objetos de fluxo, vamos agora aos objetos de conexão, que são bem simples.
eles são realmente só os conectores, que, como eu já falei, são as linhas e as setas utilizadas para conectar os objetos de fluxo. Então, a gente tem aqui o mais padrão, né, que é o fluxo de sequência, usado para mostrar a sequência das atividades em um processo, que é a linha totalmente preenchida. O fluxo de mensagem vai mostrar o fluxo de mensagens entre dois participantes de um processo, então a linha pontilhadinha aqui. E também temos o fluxo de associação, né, que mostra entradas e saídas das atividades. Então, a linha pontilhada com essa bolinha aqui começando e a seta no final. Mas o que vocês vão utilizar, assim, na grande maioria do tempo, é mesmo o fluxo de sequência aqui, o padrão, com a linha totalmente preenchida, a seta no final, o que você já sabe. Exato. E agora a gente entra aqui nos artefatos. Pode passar, por favor. Os artefatos, eles dão um plus na nossa modelagem. O primeiro deles é essa questão da anotação, que a gente também é chamado de observação, fica a critério de vocês, que até o Roberto tinha comentado, que muitas vezes tem uma tarefa que a gente quer tornar ela sucinta, simples, rápida de ser lida, só que precisa acrescentar maiores informações. E para isso acontecer, a gente puxa essa anotação, que está aqui representada aqui, ó, aqui a setinha indicando. Então, por exemplo, acrescentar informações no sistema. Se eu colocasse acrescentar informações no sistema X, não sei do que da data X, que precisa de senha e tal, isso ficaria muito cansativo de ler, sabe? Tipo, ficaria algo muito grande. Então, por isso que a gente puxa uma observação e coloca aqui, por exemplo, acessar o sei.nb.br, barrinha login, ponto e senha. Tipo, deu para entender da mesma forma e deixou algo bem simples, bem prático. O outro é o cabeçalho. Ele é bastante utilizado quando você quer mandar esse processo, nessa modelagem para alguma outra pessoa e quer deixar algo descrito, colocar data e alguns outros elementos, e aí você pode estar acrescentando o cabeçalho. Ele é bem simples, é só você clicar aqui onde a setinha está indicando e preencher essas informações. Mas, de fato, é só quando há necessidade. Isso. E aí, por último, a gente tem os objetos de dados, que vão dizer respeito justamente aos dados utilizados ao longo do processo. Então, aqui, vocês podem deitar aqui no cantinho, né? E aqui a gente tem uma atividade que é anexar documentos do funcionário. E aqui, para facilitar, você pode, por exemplo, vamos supor que o seu funcionário que vai estar executando essa atividade, para fazer essa tarefa, ele precisa checar umas informações que estão numa planilha, assim, do Google Planilhas, por exemplo. Você, para facilitar a vida dele, o processo, deixar tudo mais ágil, você já pode deixar disponibilizado aqui para ele, justamente, puxa essa íconezinho do documento, bota aqui anexado com a sua atividade e bota o link, por exemplo, para esse Google Planilhas. Então, isso também facilita um pouco o processo e a execução dele. Exato, gente. E agora, nosso próximo tópico é algumas dicas, boas práticas para tornar esse processo top. Vamos passar? O primeiro deles é que o processo sempre tem início na primeira raia. Como eu tinha falado para vocês, como segue um fluxo, a gente tem que começar ali do primeiro, senão fica muito desconexo, sabe? Se você começar do meio, do final. Por isso que eu falo, quando a gente tem uma piscina, a gente pode ter diversas subdivisões, dependendo do tipo de processo. Mas para seguir um fluxo, a gente sempre inicia lá do primeira raia, tá bom? Além do mais, o fluxo dela é da esquerda para a direita. Tá? Nada voltando, por isso que quando a gente for mostrar para vocês, as setas de fluxo, que foi o que o Roberto acabou de apresentar, ela não pode voltar ou cruzar entre uma e outra, porque tem que ser algo contínuo. Então, é sempre da esquerda para a direita. Outra coisa, toda tarefa, é necessário usar uma tarefa antes de gateways exclusivos e inclusivos. Por quê? Como eu falei, a gente utiliza eles justamente para tomada de decisão, mas precisa de um site para a gente ter essa tomada de decisão, precisa ter algo que impulsione ter essa tomada de decisão, que faça com que a gente siga por caminhos diferentes ou caminhos paralelos, e por isso a gente sempre tem que ter aquele quadradinho azul indicando qual é a tarefa que vai antecipar aqueles gateways, tá bom? Outro ponto, os atores sempre são internos à empresa, ou seja, o processo mapeado é o executado pelo funcionário e não pelo cliente. Como eu falei, o processo, geralmente acontece interno, tá? A gente mapeia o que está acontecendo interno, não que o cliente está fazendo ou outro tipo de stakeholder, mas sim olhando para dentro da empresa, internamente.
Outro ponto que a gente bateu muito é ter uma escrita clara, objetivas e com textos curtos. Ou seja, resumindo, ser sucinto. Isso é muito importante, porque a gente quer que a pessoa olhe para aquele processo e ela já entenda tudo que ele está falando, sabe? É justamente isso, porque até um exemplo, quando a gente vai mapear um processo, geralmente a gente faz uma entrevista e a pessoa joga um bocado de informação para cima da gente, cabe a gente modelar o processo de forma que represente, sabe? E aí, para que não fique essa bagunça, da mesma forma que foi passado para a gente tem que tentar deixar algo sucinto e simples, tipo, prático com qualquer. Tipo, pensa que qualquer pessoa tem que entender, sabe? A pessoa não tem que ter nenhum conhecimento sobre paisagem. Todo mundo tem que bater o olho e entender o que está passando ali. Outro ponto é que as frases das atividades sempre no infinitivo. Então, como eu mencionei, a primeira palavra vocês colocam em letra maiúscula e com o verbo no infinitivo. Isso ajuda muito a entender de forma mais rápida o que aquela tarefa está querendo dizer. E aí, já puxando para o próximo, né, que é a atividade, o verbo ele tem que estar em letra maiúscula, tá? É uma boa prática, tipo, é opcional, mas eu acho que, tipo, faz muita diferença no processo quando você já deixa tudo em letra maiúscula. Por fim, um cabeçalho para identificação e introdução do processo. Então, se você vai mandar para o seu gestor, alguma coisa assim, ou que a pessoa não tenha nenhum conhecimento daquele tipo de processo, é sempre deixar algo descrito ali no cabeçalho, informando como é que foi feito, não, mas tipo, informando a data que foi feito e a descrição daquele processo em si, também bem rapidinho, só para a pessoa entender do que você está falando naquele processo. E, por fim, a pintura dos elementos para identificação das análises. O que acontece? Quando a gente vai mapear um processo, geralmente a gente mapeia para entender quais são as lacunas e gaps que tem ali. E aí, para ficar mais fácil de entendimento, quando tem alguma tarefa ou uma atividade que a gente percebeu, né, que está tendo algum erro, algum problema, a gente pinta de uma cor diferente. Então, vocês podem ver que os quadrinhos, eles são azuis, certo? Mas quando tem algum problema, a gente pinta da cor vermelha para sinalizar que aquela tarefa em si tem algum déficit, algum problema lá que precisa ser melhorado. E acontece a mesma coisa no redesenho, quando a gente quer mostrar um fluxo diferente, um processo diferente, a gente já marca as mudanças de cores verdes, para a pessoa identificar o que foi modificado ali. Isso. Aí, só complementando também a Mari aqui na questão do fluxo, né, da esquerda para a direita, tem outro ponto que sempre que vocês forem colocar os conectores, nunca coloquem eles saindo por baixo ou por cima dos elementos, então, das atividades. Sempre tem que sair do lado, do direito aqui, porque, como ela falou, tem que dar continuidade, tem que ter esse sentido de fluxo mesmo. Isso. Continuando aqui, outras boas práticas, que quando vocês forem começar, é só arrastar a pool para o modelo em branco, que a gente vai mostrar para vocês, e depois as raias da barra lateral, né, para o campo em branco, e aí vocês sim colocam um elemento de input, que no caso vai ser o elemento de início. Outro ponto é colocar os próximos elementos arrastando através do anterior. Isso aqui vocês vão entender melhor quando a gente for para a prática mesmo, mas ao invés de vocês ficarem sempre arrastando da barra lateral para o campo e depois colocando os conectores, vai dar muito trabalho. Então, o Visage mesmo tem essa funcionalidade de você ir adicionando a partir do elemento anterior que você colocou, então isso facilita bastante. Clicar 2 vezes nos campos para fazer a edição de texto, então, para vocês escreverem mesmo as atividades, as tarefas, enfim, é só clicar 2 vezes. Deixar os elementos sempre alinhados, então, tipo, os conectores, as linhas em si, fica feio quando fica torto, né, gente? Então, é só alinhar os elementos mesmo. Não aumentar o tamanho da atividade, esse que eu já falei, porque o seu texto tem que estar objetivo, simples, curto. E, por fim, enumerar e evidenciar os artefatos problemáticos, que a Maria acabou de falar. Então, se você achou um ponto de atenção, eu geralmente gosto de colocar eles em amarelo. Os problemas em si, que são mais urgentes, mais graves, eu coloco em vermelho. E como ela falou, se por algum acaso vocês forem passar para o seu gestor, eu falo para vocês redesenharem esse processo, tentando resolver os problemas que você identificou. Aí sim, as soluções que você pensar, como a Mari falou, eu gosto de colocar em verde também. Exato. Alguns são algumas referências, a gente sabe que falou muita coisa, muita informação para poder absorver, né? Tipo, igual eu falei, muitas dessas coisas que a gente acabou de falar é na prática. Mas sempre quando surgir alguma dúvida, a gente passa essas referências, né? Que são canais do YouTube ou mesmo algum tipo de guia para poder estar ajudando vocês nessas primeiras etapas. Então, a gente tem o próprio canal do Visage, que ele também passa alguns exemplos de mapeamento. Tem a BPM do Marcelo Neves,
E, por último, a Deca Consultoria. Vocês podem estar dando uma olhadinha. Esse link vocês vão... A gente pode estar enviando sim, tá bom? Mas é isso, gente. Agora, como o Mari falou, foi muita coisa. Então, acho que vai ficar tudo muito mais claro agora quando a gente for para a prática. Mas se vocês tiverem alguma dúvida que vocês quiserem falar agora, mais pontual assim. Exato. Vocês podem ir deixando no bate-papo que a gente vai respondendo, tá? Enquanto a gente vai abrindo aqui o Visage. Enquanto isso, eu vou mudando para o Visage aqui, gente. Isso. Até outra coisa, se vocês quiserem estar acompanhando a gente aqui agora na modelagem, a gente vai passar toda uma situação fictícia aqui para poder estar modelando. Aí é só vocês abrirem o Visage e aí a gente vai fazendo em conjunto, tá bom? Então, bora lá. Mari, você consegue ler para mim a situação? Então, não está compartilhando a tela do Visage? Do Visage, está ainda na apresentação. Tá. Calma aí. Agora vai. Apareceu? Apareceu, agora tá certinho. Agora sim, problemas técnicos. Vamos lá. Acontece. Mas bora lá, gente. O processo que a gente escolheu para ser mapeado é um pedido de pizza. Eu vou só ler as etapas antes, tá, Roberto? Depois eu vou falando. Beleza. Atividade por atividade. E a gente também quer muita contribuição de vocês, se vocês quiserem deixar no bate-papo, tá? Porque vocês colocarem essa atividade desse tipo, não utilizar assim, e a gente vai debatendo aqui, tá bom? Então, a gente montou um pedido de pizza. Então, como que acontece esse processo até o recebimento da pizza na nossa residência? Então, o primeiro delas, né? A pizzaria tem que receber o pedido. O pedido, ele foi recebido por qual plataforma? Foi por ligação, foi por WhatsApp, foi por iFood, e após isso, o que acontece? Geralmente o atendente anota o pedido e solicita algumas informações, mas ele só solicita quando é por ligação ou WhatsApp, porque o iFood, né, já disponibiliza, então a gente já vê que são caminhos diferentes, e como que a gente vai representar isso no Visage? Depois disso, o pizzaiolo prepara o pedido, só que a gente também tem que pensar que para o pizzaiolo preparar o pedido, tem vários tipos de sabores de pizza, e para cada tipo de pizza é uma forma diferente, depende muito do recheio, do que o cliente quer. Depois disso, que a pizza vai estar pronta, ele precisa entregar para o entregador, e o entregador vai lá na sua residência entregar. Só que a gente tem que pensar, se for por iFood, será que já foi realizado o pagamento? Será que não? E por ligação, quanto é que precisa ser pago? Todas essas questões a gente vai tentar modelar aqui no Visage, de forma que a pessoa já consiga entender como é que acontece esse processo de pedido de pizza. Então, bora iniciar. Vamos lá, calma aí, rapidinho. A primeira coisa, gente, vocês, como a Mari falou, vai ser um mapeamento do processo de pedido de pizzas. Então, vocês já podem botar o nome aqui para ficar mais fácil. Então, mapeamento, processo, pedido, pizzas. Aí, beleza. Pizzas, agora. E aí, para começar, primeiro a gente bota a piscina aqui. Vocês estão vendo o espaço em branco. Aqui, só arrastar. Então, aqui, ó, que nem em outros softwares, vocês, quando aparecer essa cruzinha aqui, dá para movimentar ele, a posição. Aqui eu posso aumentar de altura, de largura, mas vamos lá, começando. Aqui também, vocês têm que botar o nome do processo. Então, processo, de novo, processo do pedido de pizzas. Aí ele vai ficar assim, na vertical, e é para ser assim mesmo, não tá errado, gente. Aí depois vocês vão, à medida que forem surgindo novas áreas, né? A Mari já falou que vão ter vários envolvidos no processo, a gente vai botando as raias aqui dentro. Então, primeiro bota essa, a primeira, né? E quando vocês quiserem adicionar outra área, sai colocando também. Então, aqui já abriram duas. Vocês também conseguem ir alterando o tamanho das raias. Então, se esse responsável aqui, por exemplo, tiver um número menor de atividades, ele pode ficar com um espaço menorzinho para as atividades dele, não tem problema. Mas vamos lá. Então, altera também o nome aqui do responsável. Então, vamos botar aqui a área de atendimento. Vocês conseguiram identificar quais são as três grandes áreas aqui do nosso processo? Vamos deixar só um minutinho para eles colocarem no bate-papo, só para saber? Beleza. Lembrando que tem uma pessoa para receber o pedido, tem uma pessoa para fazer a pizza e tem uma pessoa para entregar. Ninguém se arrisca?
Ó, a Andrea Santos, ela disse que cliente. Tem mais alguém que quer apostar mais em algum? Não? Tá, beleza. Então, a pizzaiolo, boa. Isso, pizzaiolo. Pizzaiolo já pode colocar aí. Mais um, mais um. Se alguém mais um? Não? Beleza, então. O próximo é o A gente tem entregador. a terceira. Isso. Exato. A Mariane Bruna acertou. Entregador, ela colocou aqui. O cliente não entra porque, como a gente tinha mencionado, a gente está mapeando internamente, ou seja, da organização. A gente poderia sim puxar, mas ele ficaria separado desse processo em si. Ele meio que seria uma coisinha mais acima dele para representar só a parte do cliente. Mas como a gente está representando só o processo de pedido de pizza, aí a gente não acrescentou o cliente aqui. Mas é uma boa observação, Andréa. Isso. Mas beleza, uma vez vocês montaram aqui, né, o espaço de vocês, com todas a piscina, com todas as raias, a gente pode de fato começar. Então pega aqui na aba esquerda a bolinha verde e só arrasta ela aqui. E vocês estão vendo que ele já abriu uma caixa de texto aqui para mim, ó, mas se vocês por acaso saírem, só dar aquele clique duplo que eu falei e escrever aqui, o processo vai ser iniciado. Como a Mari falou, o processo vai ser iniciado quando alguém pedir a pizza, né? Então, o que a gente pode escrever aqui, que a pizzaria recebe o pedido. Aí, Mari, qual que é a próxima atividade? A primeira atividade, no caso? Tá, beleza. Então, a gente está falando aqui que a atendente ou atendente, enfim, recebeu o pedido. Após isso, o que que acontece? A pessoa tem que identificar por onde que ela recebeu esse pedido. Então, a próxima atividade seria identificar onde o pedido foi realizado. Isso. E aí, gente, como eu falei, que ia ficar mais claro aqui, ó, em vez de vocês ficarem arrastando, vou mostrar para vocês, se eu arrastar para cá, a caixa até vem, mas ela vem sem a seta, do que, por exemplo, se eu fizer aqui direto, eu clicando na bolinha de início, apertando aqui, ele já vem com o espaço definido, com a setinha pronta, e aqui só dá o clique duplo, como a gente falou, começando sempre com o verbo no infinitivo em caps lock, e identificar onde foi feito. Aí aqui a gente vai abrir um gateway, porque a gente tem que saber se foi por iFood ou por ligação, e os caminhos vão ser diferentes, dependendo de qual deles foi. Já vou fazer até uma pergunta antes do Roberto colocar. Qual é o tipo de gateway que a gente vai usar aqui? Vou dar até duas alternativas, paralelo ou exclusivo. Deixa aqui no chat. Ó, a Ana falou exclusivo Já. e acertou. Boa. Aí, gente, para vocês botarem em cima de exclusivo, só clicar com o botão direito aqui em cima do gateway mesmo, e aqui tem exibir o marcador. Ou então, se vocês preferirem, tem aqui o tipo de gateway, que tem o gateway paralelo, inclusive, todos aqueles que a gente já falou. Mas o exclusivo mesmo, que é o padrão, vocês só clicarem aqui. Aí, beleza, vamos abrir agora os caminhos. Então, o primeiro a gente bota aqui. Ó, queria falar com vocês também que, ó, as setas, elas não podem sair daqui, por exemplo, por baixo ou por cima. Tem que ser sempre, como eu falei, daqui da direita. Aí, beleza. Vocês podem pegar aqui, botar uma caixa de texto. Então, aqui seria, se for por iFood. Mari, Oi. onde é a caixa de texto? É só você clicar na setinha com o botão direito e vai aparecer. Ah, isso, gente. Aqui, ó. Digitar texto. Pronto, é isso. Então, a gente bota aqui, se for por iFood. E aqui, se for por ligação, eu vou botar o WhatsApp também. Aí, só puxar para cá. E aqui no gateway, a gente precisa botar também uma pergunta, né? Para saber do que se trata a decisão que a gente vai ter que tomar agora. Aí, gente, já passando para vocês outra boa prática, se vocês quiserem mexer as coisas para o lado, não precisa mexer um de cada vez, assim. Então, vocês podem só voltar aqui, ó, rapidinho, e selecionar tudo de uma vez. Aqui, segurando e arrastando, e aí puxa eles já vêm todos juntos. Que aí você tem um espaço maior aqui para conseguir ler a nossa perguntinha. Exato. Aí agora a gente tem que pensar. Tá, eu recebi esse pedido pelo iFood.
qual é a minha próxima atividade quando eu recebo? Então, justamente quando a gente recebe um pedido para o iFood, o restaurante e a pizzaria, ela tem que confirmar esse pedido. Então, a nossa próxima atividade ali no iFood vai ser confirmar o pedido. De forma bem sucinta, vocês estão percebendo que a gente não está colocando muita coisa, é tipo frases bem simplesinhas que já dá para entender o processo em si. Uhum. Já por ligação, o que que acontece? Quando a gente liga, né, na pizzaria, a gente tem que passar algumas informações, né? Porque não é igual o iFood que já disponibiliza. Então, nesse aqui, a gente vai coletar algumas informações, só que a gente não pode colocar todas as informações aqui nessa tarefa, senão vai ficar algo muito grande. E aí, por isso que a gente vai utilizar a observação. Aí aqui, normalmente, a gente aumenta o espaço. E a observação é esse quadradinho aqui, mas ela também não precisa ser arrastada, diferente dos outros, o cabeçalho, o grupo vai precisar arrastar, mas ela também já tem a sugestão aqui, ó. Então, só você clicar, ele já cria. Vamos botar aqui para baixo, para ficar melhor. E, por exemplo, coletar as informações, não sei, Nome, endereço e telefone. Nome, endereço e telefone. Isso. Ah, só lembrando que quando a gente coleta também a informação por ligação ao WhatsApp, a gente já também pergunta qual é o sabor da pizza, né? Diferente do iFood, que você já seleciona lá mesmo. Isso. Passa. Aí tá. A gente coletou todas essas informações e tal, só que agora esses caminhos vão se cruzar, porque a gente vai precisar agora passar para o pizzaiolo, a gente vai ter que enviar essas informações, ou seja, qual é o tipo de pizza que o cliente escolheu para o pizzaiolo. Então, agora elas fecham as duas atividades. Pode puxar as duas setinhas para uma tarefa só. Então, agora o pizzaiolo vai preparar o pedido, é isso? Não, essas duas aqui pode... Essa primeira tarefa que você puxou para baixo, pode colocar ainda lá no atendente. Vai ser enviar o pedido para o... Verdade, enviar o pedido. Isso. Ainda está na área dela. Sim, muito maiúscula. Aí, gente, aqui não tem como vocês adicionarem outro, então sempre você... Esse é um ponto que eu acho que a gente esqueceu de falar. Sempre que vocês abrirem um gateway, vão surgir dois caminhos diferentes, mas eles têm que ser fechados de alguma forma. Ou eles vão se encontrar em uma atividade, como nesse caso, ou você vai encerrar o processo nos caminhos, ou botar um link neles, mas de algum jeito eles têm que se encontrar de novo. Exato. E não tem necessidade de vocês estarem colocando, tipo, outro gateway para estar fechando, sabe? Não precisa. A gente só utiliza no início mesmo, quando é para mostrar esse desvio de tomada de decisão, por exemplo. Massa? Exato. Beleza. Enviou o pedido, a atendente enviou o pedido para o pizzaiolo, o que a gente vai fazer agora? Agora, na raia do pizzaiolo, ele vai ter que preparar o pedido, certo? Mas lembram que eu tinha falado para vocês que depende muito de qual pizza que eles escolheram? Tipo, tem pizza portuguesa, margarita. Nossa, tem uma possibilidade. Pizza de estrogonofe, tem várias. Então, cada uma delas tem um preparo diferente, tem um recheio diferente. E aí, para isso, a gente vai utilizar um subprocesso. Por que o subprocesso? É para representar como que essa pizza poderia ser feita. Lembra que a gente tinha falado que o subprocesso é um processo dentro de outro processo? É justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar um subprocesso para mostrar que ali nessa etapa pode acontecer de diversos modos. Pode ter outro tipo de processo ali, que é o preparo da pizza. Isso, gente. Então, vocês viram que esse processo eu peguei aqui, ó, só arrastei, depois eu arrasto a linha e conecto os dois. Aqui nesse processo a gente vai ter que também botar uma caixa de texto explicando, preparar o pedido. Exato. Diferente da tarefa ali, ele não fica dentro, tá, gente? Ele só fica aqui embaixo. E outro ponto é, Roberto, clica com o botão direito, rapidão. Isso. Tem como você expandir ele também. Ai, não tô vendo aqui. Mas para ele ficar, tipo, mostrar o processo, é porque a gente tem que editar primeiro e depois ele vai aparecer o processo expandido, tipo, bem minimizado, mas é um processo dentro dele. Isso também é muito legal quando você tem que mostrar para alguém, para o seu gestor, enfim, que aquilo tem um processo ali dentro. Aqui, ó, botão direito, aí vem aqui em editar processo, aí ele vai abrir como se fosse uma aba nova para você criar o seu subprocesso.
Então, aqui ele abre o diagrama 1, que é justamente... Aí você vai desenhando aqui, pega a bolinha, escreve, preparar o pedido. Aí, enfim, pedido de pizza de calabresa, o que eu vou fazer? Separar os ingredientes, preparar a massa. Aí vai dependendo, mas vocês podem fazer isso, sim. Uhum. Beleza. Aí o pizzaiolo finalizou o preparo da pizza, e aí a próxima tarefa é avisar que a pizza está pronta. Então, avisar que a pizza ficou pronta. Simples. Isso. Confirmar que a pizza ficou pronta. Massa. E aí, gente, lembrando, a gente vai ter que novamente pensar em dois caminhos, porque a gente tem formas diferentes de avisar para o nosso cliente, ou por ligação, ou acionar lá no iFood que o pedido da pessoa está pronto. E aí, por isso, a gente vai ter que abrir um novo gateway. E aí, eu queria perguntar para vocês, e agora, é inclusivo ou exclusivo? O que que vocês acham? Ninguém? Ninguém se arrisca? Ó, a Ana de novo colocou aqui exclusivo. E aí, Roberto, o que que você acha que é? Ó, a Acertou Mariana de já novo. colocou inclusivo. O que que você acha? Não, gente, aqui vai ser exclusivo de novo, porque se você pedir pelo iFood, você vai seguir um caminho totalmente diferente se você tiver pedido por ligação. No ponto de vista da nossa organização, né, de quem está realmente realizando os processos. Então, aqui a gente vai abrir de novo um exclusivo, vai botando as tarefas aqui, mas antes a gente bota a pergunta, de novo, que é por onde o pedido foi feito. E aí, de novo, a gente vai botar se foi por iFood ou por ligação. Aqui, botão direito, ligação ou WhatsApp. Aí vocês deixam aqui pertinho das setas. Ó, aqui tá errado, vocês perceberam? Tem que ser saindo da direita, isso é bem importante. Aqui, Uhum. certinho. E aí, Mari, o que acontece se for por iFood? Então, é ao contrário. Se for por iFood, a gente avisa o entregador, e se for por Isso. ligação, a atendente que avisa. Aí. Então, aqui. Gente, até esse erro que o Roberto acabou de mostrar, essa questão do fluxo. Lembra que a gente falou que é sempre da esquerda para a direita? Então, a setinha aqui, vocês nunca mesmo podem, tipo, puxar, tipo, de cima ou de baixo, porque a gente quer representar um fluxo, sabe? Então, é interessante sempre passando, assim, na lateral da tarefa ou do gateway, enfim. Uhum. Beleza? E aí tá. Iniciando aqui pela ligação ou WhatsApp, no caso, a atendente vai ter que avisar ao cliente, né, que o pedido já está pronto. Então, ela vai avisar. Está pronto. Aí aqui, gente, vocês viram que quase não coube, né? Se eu tivesse escrito mais uma palavra que talvez não coubesse, então vocês têm que ficar atentos nisso, que talvez não seja necessário botar, avisar o cliente que o pedido está pronto. Talvez só avisar o cliente, a pessoa já sabe o que ela tem que fazer. Exato. Aí aqui, pensando, o iFood, ele mesmo já manda isso, né? Tipo, já fala, seu pedido está saindo para entrega. Então, a gente não tem necessidade de mandar mensagem, algo desse tipo, nada assim. Então, geralmente, a pizza ficou pronta, confirmou e tudo mais. Aí, nessa questão aqui, já passa para o entregador e ele vai receber essa pizza. Então, vai entregar a pizza para o entregador. Isso. Massa. Depois eu tinha ficado mutado. Isso. Ó, tem Também. até uma pergunta aqui que é interessante.
E quando o pedido, ó, a Mariane perguntou, e quando o pedido é feito pelo WhatsApp, mas a pessoa pede para entregar, aí desce. Não entendi muito bem, mas você está, tipo, falando, no caso, se eu peço pelo WhatsApp e aí a pessoa tem que buscar lá embaixo, é algo desse tipo? Se o entregador que entrega. Aí o quadrado desce. Boa, essa é uma pergunta muito legal. A gente vai mostrar agora mesmo como que a gente vai fazer para poder representar isso, porque você concorda comigo, se isso acontecer vai ficar repetitivo, a gente vai ter que novamente copiar todas as atividades ali que está acontecendo no entregador, né, na raia do entregador. Mas a gente tem uma forma de fazer isso de forma que não fique repetitivo, e a gente vai mostrar aqui também. Massa? Tá, aí a gente pensando aqui nessa questão da raia do entregador, depois que ele vai receber a pizza, ele vai levar, certo? Então, ele vai levar a pizza. Certo. Tá, beleza. Mas aí, outro ponto legal é que ali, quando a gente avisa, né, o cliente ali no atendente, a gente avisou que o pedido está pronto, a gente precisa que alguém faça essa entrega, certo? E aí, o que a gente faz? A gente vai utilizar o link. Porque vocês concordam que o entregador, ele vai entregar a pizza de qualquer forma, seja por ligação ou pelo WhatsApp? A única diferença é que geralmente o entregador ele é do próprio aplicativo, né? E por ligação WhatsApp, às vezes a própria pizzaria já tem seu próprio entregador. Mas a tarefa é a mesma. E aí a gente vai utilizar um link. O link ele vai aí na ponta, após avisar o cliente. Então, gente, para botar o link, como vocês viram aqui, é só clicar aqui nessa bolinha amarela mesmo. Aí, botão direito, vocês veem tipo de evento. E aqui vai ter o link. Isso. Vocês sabem o motivo por que esse link ele está pintadinho e não o outro que é sem nada? Ele é um pouco confuso, mas é simples quando você pega. É porque o pintado ele representa que ele que está lançando o evento, sabe? Isso, ele está lançando o evento. E aí a gente vai colocar outro link, só que agora sem estar pintado. Isso. Aí aqui de novo, gente, só clicar nele. Opa, errei, perdão. O tipo de evento, aí um link, aí ele vai vir de novo preenchido, mas aqui vocês veem, botão direito de novo, aqui tá até escrito lança o evento, só vocês clicarem aqui, que ele vai ficar branco, e dessa forma fica claro que ele está lançando e ele está recebendo. Só que aí, para vocês deixarem isso bem visual mesmo, vocês podem escrever aqui link 1, e aqui é a mesma coisa, que as pessoas vão entender que eles estão relacionados. Então, se você chegou até aqui, por esse caminho aqui do processo, ele vai te lançar para cá de qualquer maneira. Exatamente. Isso é para mostrar que depois que a gente avisa o cliente ali na parte, a gente vai mandar para o entregador de qualquer forma, sendo pelo iFood ou sendo por ligação ao WhatsApp. Aí, justamente, para a gente não precisar repetir as tarefas novamente, a gente coloca esse link para a pessoa perceber que vai poder, essas tarefas, depois do link 1, vão acontecer também para a ligação e o WhatsApp. Isso. Aí aqui a gente tem que arrastar também para pegar a seta, para conectar os links, porque o link ele também tem que estar conectado. Então, ele sai aqui da direita mesmo, e ele vai entrar aqui em receber a pizza, que a atendente vai avisar o cliente que o pedido está a caminho, aí o link vai te lançar aqui, que é o que o entregador tem que fazer agora, que é receber a pizza, levar a pizza e assim por diante. Boa. E aí, após isso, a gente vai ter de novo levar a pizza, a gente vai entregar essa pizza, né? Vamos supor que a gente já chegou lá na casa do cliente, agora é hora de entregar. Isso. Só que aí surge um porém,
que vai tomar também dois caminhos. Muitas vezes acontece que a gente já pode ter realizado o pagamento, né, no próprio iFood, pode ser, sei lá, cartão, já colocar lá a forma de pagamento, ou então a gente pode optar por pagar na hora. E aí a gente coloca de novo um outro gateway para a gente saber se esse pagamento já foi realizado ou não. Pagamento já foi. Aí a gente vai abrir aqui de novo duas caixas, né? Uma de sim, uma de não, se o pagamento já foi realizado. Então, deixa eu só aumentar aqui o tamanho dessa raia. E aí, Mari, se o pagamento já foi realizado? Se o pagamento já foi realizado, aí a gente vai encerrar o processo, tá? Não vai ter necessidade de colocar... Então, não precisa dessa atividade, gente. Exato. Então, vocês podem vir aqui direto no Gateway e clicar na bolinha vermelha, que é a de finaliza o processo. Deixa ela aqui um pouco para cima. E aqui, gente, para vocês verem mesmo que terminou, dá para vocês virem aqui em tipo de evento e botar aqui término, que é essa bolinha vermelha preenchida. Então, botar aqui que o pagamento já foi realizado. E se ele não tiver sido realizado, a gente bota aqui mais uma atividade. Uhum. Uma boa prática que a gente utiliza bastante é que, às vezes, a gente pode ter um processo encerrado satisfatório ou insatisfatório, né? Não foi de acordo com as nossas expectativas. Isso. Então, a bolinha vermelha, que foi esse aqui que o Roberto colocou, é justamente para falar que é algo insatisfatório. Então, nesse caso aqui, como o pagamento já foi realizado, a gente considera como algo satisfatório. Aí a gente pode usar o outro mesmo, sem a bolinha dentro, o padrão. Isso. Nenhum, exato. Agora, se o pagamento não foi realizado, aí a gente precisa o quê? Receber. Então, no caso, a gente vai colocar aqui receber o pagamento. Receber o pagamento. Massa. E aí, outro ponto aqui, são dois caminhos diferentes, né? Ou é sim ou é não. Ou eu paguei ou eu não paguei. E aí, por isso, a gente tem que representar o nosso gateway ali, como sendo exclusivo. Só colocar o marcador, exato. Top. E aí, depois que a pessoa recebe o pagamento, a gente também encerra. Ah, aí vem a dúvida, exato, né? Ah, mas e pode ter mais de um encerramento? Isso não fica muito estranho, não sei o quê? Não. Sabe por quê? Porque a gente pode ter diversas formas de finalizar aquele processo. Não quer dizer que vai ter só um caminho para poder finalizar. Exemplo, as duas formas como ele finalizou, acabou o processo, só que um foi com pagamento já recebido desde o início do processo ali, né, quando a pessoa solicitou o pedido pelo iFood, e o outro ela resolveu pagar quando a pizza chegasse. Mas mesmo assim finalizou, e os dois com sucesso. A pizza foi entregue e o pedido se encerrou. Aí só escrever aqui de novo que o pedido foi entregue com sucesso. E aí o processo está finalizado. Exatamente. E aí a gente finaliza o nosso mapeamento do processo aqui no Visage. Vocês têm alguma dúvida aqui nesse processo específico, alguma coisa que ficou confuso, só mandar aqui no bate-papo. A gente subiu aqui para vocês verem ele desde o começo. Então, a gente começou lá na área do atendimento, quando o cliente decidiu fazer o pedido. Então, abriu aqui, sei por onde ele fez, foi por iFood, foi por ligação, passou pela área do pizzaiolo. Opa, tem uma seta voando aqui, pronto. E aí chega até a parte do entregador também, aqui no nosso final, para vocês visualizarem tudo. Exatamente, gente. Qualquer dúvida, vocês podem ir colocando aqui no chat que a gente vai responder. Isso. Aí, vocês estão escrevendo, só queria mostrar aqui também que, vamos supor que nesse mapeamento aqui, vocês têm que encontrar, vamos supor que a atividade não está boa, o processo não está bom, vocês têm que encontrar onde está o problema. Aí vocês podem vir aqui, vamos supor que esse aviso que a atendente estão fazendo para avisar o cliente que o pedido está pronto, que o pedido está a caminho, não está dando certo, elas não estão conseguindo avisar da maneira adequada, enfim.
Aí vocês podem vir aqui nessa caixinha, como a gente falou, e pintar de vermelho. Aí, beleza. Vocês também conseguem mudar a cor do texto para ficar um pouco mais visível, né, legível. Então, esse aqui é um problema. Enviar o pedido. Talvez isso aqui não seja de fato um problema, mas pode vir a se tornar um problema, vocês perceberam que isso aqui não está tão legal agora. Não é muito urgente, mas não está legal. Então, vocês podem pintar de amarelo, que seria um ponto de atenção. E por aí vai. Quando a gente falou, tem também como vocês pintarem de verde, se vocês proporem uma solução para isso. E por aí vai. Exatamente. E aí, após isso, fazer essa modelagem, vocês podem fazer uma análise em cima disso, falando por que vocês acham que aquele processo é um ponto de atenção ou é um problema urgente que precisa ser resolvido. Vocês podem fazer várias coisas, sabe? Tipo, fica muito também na percepção de vocês, na visão de vocês e como que você vai interpretar esses dados. Aqui a gente já, tipo, deu uma situação onde já estava tudo separadinho e tudo mais, mas muitas vezes o que acontece é que a pessoa vai chegar com diversas informações e vai caber você a organizar e mostrar para ela como que você acha, né? Como que vocês interpretaram que esse processo está ocorrendo. Massa, gente. O Visage, vocês podem utilizar ele para qualquer tipo de processo, seja processo lá no seu estágio, seja processo do seu emprego, coisa do dia a dia. A gente mostrou aqui pedido de pizza, nada a ver, mas pode acontecer de qualquer jeito. E eu acho que a gente encerra por aqui. Aí a gente vai abrir o chat, né, para vocês fazerem alguma pergunta. Beleza? Você pode até parar de compartilhar, Roberto. Acho que depois o pessoal fala pra gente para ver. Beleza. Gente, obrigada. O pessoal tá elogiando aqui no chat. Obrigado, gente. Vocês fazem, parece tão fácil. Não, mas isso é prática, gente. Vocês vão pegando o jeito. Igual a gente tinha comentado, tipo, acredito muito que quando a gente estava falando, você já estava imaginando, mas, meu Deus, como é que eu vou decorar esse tanto de elemento aqui do Visage? Mas é prática. Vai na sua casa um dia e fala, eu vou mapear um processo de como eu faço meu cadastro no iFood, sabe? Tipo, coisa bem pequena. Aí vocês vão vendo como é que vocês vão disponibilizando todos os elementos, tudo certinho. Isso. E eu acho que é isso. Se não tiver nenhuma pergunta... Se não tiver mais dúvidas, acho que a gente pode encerrar. Gente, eu tenho uma dúvida. Não é exatamente sobre o método, mas, assim, é porque no meu estágio anterior era uma empresa nova e que os processos mudavam muito rapidamente. Então, eu achava difícil ter um mapeamento de processo. Aí a minha dúvida era, tipo, como lidar com etapas do processo mudando o tempo inteiro e como desenhar, redesenhar, tipo, como que funciona isso na prática, assim? Uhum. Não, legal, mas na verdade isso é até um ponto assim, de atenção, porque é muito difícil mesmo você mapear ou redesenhar um processo na qual fica mudando direto, sabe? Tipo, não tem como seguir um padrãozinho, até para gestão do conhecimento que você tem que passar para alguma área ou algo do tipo, você tem que ficar sempre atualizando. Mas assim, quando a gente faz um mapeamento ou redesenho de processo, é sempre bom ter uma periodicidade, sabe, em relação a isso. Quando vê que teve alguma mudança grande, sei lá, na delimitação dos processos, das funções, aí sim a gente sugere alterar o mapeamento do redesenho. Mas se essa periodicidade for muito curta, aí às vezes nem vale a pena, sabe? Porque vai trazer muito retrabalho para vocês, para a pessoa que vai ficar responsável por estar mapeando ou redesenhando esse processo. Legal, faz sentido, Mariana. Obrigada. Nada. Mas
Pergunta, gente. Acho que não. Então, agradecer vocês aí por terem ficado aqui, por terem vindo, né, prestar atenção até aqui. E agradecer também a galera que organizou aí pela oportunidade de poder estar ministrando essa palestra aqui, esse workshop. Achei muito legal, muito interessante. Então, agradecer mesmo. Exatamente. O workshop era para ser, tipo, 2 horas, né? Mas só que realmente a gente pensou muito nessa questão de tentar aliar a teoria com a prática, e se a gente ficasse muito na teoria, não ia gerar tanto valor para vocês, porque realmente ninguém consegue decorar esse tanto de elemento. Mas eu só queria realmente agradecer pela oportunidade de estar apresentando. Eu realmente gosto muito de utilizar o Visage, tipo, quando eu aprendi, eu vi que tem muitas funcionalidades, assim, para qualquer tipo de coisa. E é isso, gente. Muito obrigada também. Me disponibilizo, né, para tirar alguma dúvida, qualquer coisa, é só mandar.